Estaremos usando um material de apoio que é muito bom. Eu e o pastor Jairo conversando sobre isso, vimos o material, ele já tinha tido a oportunidade de usá-lo e é realmente muito bom. É uma revista de uma editora chamada Didaquê, que prepara um material interessante para a escola dominical. E eles têm uma revista chamada Ídolos do Coração. Então, ela com certeza vai nos ajudar. E na medida do tempo, eu vou mostrar algumas outras literaturas que nós temos também, que são muito importantes e bem interessantes para que os irmãos que quiserem estudar um pouco a respeito mais desse assunto possam ter acesso. Em Gênesis capítulo 6, do verso 5, depois do verso 11 ao 12, diz o texto assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. No verso 5 diz que todo o desígnio do coração do homem estava continuamente, ou era continuamente mal. E a afirmação subsequente é que estava corrompida à vista de Deus. Associado a isso havia violência. Não alguma violência, mas cheia de violência. Logo depois o texto diz, estava corrompida. Depois diz, havia corrompido o seu caminho na terra. É uma repetição da mesma informação. O pecado, ele tem essa capacidade de corromper. Ele tem essa capacidade de manter o homem na corrupção. E mais do que isso, produzir mais corrupção. E a não ser que a graça de Deus nos atinja, ela nos mude, a graça de Deus vem a tratar exatamente a essência do nosso ser, que é o nosso coração. De dentro desse coração corruptível e corrompido, sairá frutos também corrompidos. E é exatamente diante disso que nós vamos abrir para o Novo Testamento agora e dar uma olhada no texto de Romanos capítulo 1. Texto esse que nós vamos nos deter nele até o final, onde o apóstolo Paulo vai nos mostrar como que as coisas começaram e como elas se desenvolveram. Eu, quando estudei com vocês, há 2 semanas atrás, no primeiro estudo, hoje é o terceiro, nós vimos em Gênesis capítulo 1 como tudo começou. Nós vimos a queda, nós vimos a tentação e os efeitos da tentação. E nós vimos no estudo passado que essa realidade é uma realidade que somente pela graça de Deus pode ser tratada. Hoje nós vamos mais uma vez olhar para essa queda à luz do Novo Testamento, percebendo um dos conceitos mais importantes da teologia reformada, que tem a ver com a depravação total do homem, ou total depravação do homem. Observem comigo, eu vou ler a partir do verso de número 18. A palavra de Deus diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se conhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, do Deus incorruptível,
em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérvidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essas palavras do apóstolo Paulo são palavras ditas a uma igreja que já era uma igreja grande, uma igreja que era formada por uma quantidade de pessoas que vinham do mundo e de uma realidade de promiscuidade muito grande, de pecados variados e diversos, mas eram pessoas que haviam sido transformadas. Eram pessoas que haviam sido atingidas de tal forma que tudo ficou para trás. Contudo, eram pessoas que estavam sofrendo em meio a um ambiente que trazia problemas para eles. Quando a gente fala de depravação, queridos, nós estamos falando de algo que é muito sério. Quando a gente fala de depravação total, especificamente, é o slide de número 23, querido. Isso, obrigado. O que é a depravação? Essa aqui é uma excelente definição sobre esse tema. Depravação é o estado da natureza que faz o homem colocar o eu no lugar de Deus e a buscar a autossatisfação, honra e interesse como o fim supremo de todas as suas ações. Observa que Deus sai do centro e o homem se coloca no centro. O homem se coloca como o seu próprio Deus, aquele que ele tem que servir. Os seus interesses, os seus gostos, os seus desejos, a sua própria pecaminosidade, a sua iniquidade, a sua própria honra. Cada ser moral deve viver e agir para o bem maior, o qual é a glória de Deus. Esse é o princípio que a Escritura nos traz. O objetivo maior do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Ter Deus no centro. Contudo, a depravação, ela é a corrupção da natureza que vai levar o homem a agir para a sua própria glória. Ele deixa Deus de lado e começa a buscar os seus interesses acima de tudo. Então ele começa a eleger aquilo que é importante para ele, os seus alvos. Ele começa a viver por aquilo, para aqueles interesses. Quando ele faz isso, ele está trazendo para si a escolha daquilo que nós chamamos de ídolos do coração. Então observe bem que os ídolos do coração, eles são fruto da depravação humana, que é fruto da queda. E
O texto de Romanos capítulo 5, a palavra de Deus diz que a queda, ela aconteceu por causa de um homem. E o texto diz, como através de um homem entrou o pecado no mundo. Aí o texto fala de um outro homem, que é o segundo Adão, se referindo a Jesus, dizendo que através dele existe redenção. Mas o que é importante ali no texto de Romanos 5 para nós hoje, é compreender que a queda acontece porque Adão era o nosso representante. Ele representava ali toda a raça humana. E ele, como representante federal de todos nós, ele nos insere numa herança, que é o pecado chamado pecado original. Esse pecado original, ele é transferido para a raça humana. É um ato de Deus que imputa a cada homem gerado a herança de Adão. Que imputa a cada homem que passa a existir essa realidade. Ele nasce, ele é gerado em pecado, ele nasce em pecado, ele é corrompido, ele é totalmente depravado, ele serve a si mesmo, e Deus, que deveria ser o alvo central da sua vida, adoração e busca de glória, deixa de existir, e ele se coloca então agora como aquele que busca seu próprio interesse. Então, qual a ligação entre depravação e ídolos do coração? Ela é direta. Uma coisa aponta para a outra. Por causa da depravação, nós somos egocêntricos e buscamos a nossa glória. E por causa disso, produzimos os nossos desejos, os nossos ídolos do coração. Então, falando a respeito dessa depravação, nós vamos para, logo depois do texto de Romanos capítulo 1, fazer uma análise ou uma observada aqui no texto de Romanos capítulo 1, a partir do verso de número 18, onde nós encontramos aqui aquilo que é chamado de os sintomas da depravação humana. Eu gostei muito dessa abordagem aqui, dando a ideia de como nós percebemos que o homem realmente tem uma depravação e como isso acaba sendo percebido e claramente precisa ser tratado, e é esse o objetivo nosso de encontrar na Escritura. A primeira coisa que o texto nos traz, no verso de número 18, que diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A primeira característica, o sintoma da depravação humana é a supressão da verdade pela maldade. O que viria a ser a supressão da verdade pela maldade? É algo bem interessante porque dá a ideia de você deter algo para manifestar outra coisa. É essa a ideia. Quando o texto diz deter a verdade pela injustiça, o que nós percebemos é que desde o início, quando o homem cai, ele começa a inverter a verdade, a usá-la de maneira inadequada. Isso vai acontecer até mesmo na tentação, quando Satanás ali, em forma de serpente, ele mistura, ele torce as Sagradas Escrituras, ele mantém um diálogo, como nós vimos com Eva, ao ponto dela também entrar no mesmo jogo e começar a usar inadequadamente a Escritura, até mesmo acrescentando alguns detalhes, e diante daquilo ela é capturada. A partir daquele momento, o homem começa a fugir da verdade, a se esconder da própria essência da verdade. Quando Deus vem conversar com o homem, ele já esconde da verdade. Ele se esconde do Deus, que é a própria verdade, que fez um pacto com ele, o qual ele quebrou. E quando Deus conversa com ele, ele diz: olha, eu não tenho culpa nenhuma. A culpa é do Senhor que me deu uma mulher, e a culpa
É da própria serpente. E a mulher diz, não, a culpa não é minha. A culpa é dessa serpente. E Deus diz que a culpa é dela, a culpa é dele e a culpa é da serpente. Tanto é que ele pune os três, mostrando exatamente que eles não estavam assumindo aquilo que era a verdade. A supressão da verdade pela maldade é algo que é comum desde o início dos nossos primeiros pais. Essa tendência de substituir a verdade pela maldade ou pela mentira é aquilo que eu chamaria de um sintoma maldito. Sintoma maldito. Essa ideia é muito pouco tratada, até mesmo entre nós, os cristãos. Você, de vez em quando, fala uma mentirinha velada? Só uma coisiquinha assim. Só para não criar nenhum atrito. Ou aquela coisa assim de omissão, que acaba se tornando uma mentira. Ou aquelas situações onde você manipula o outro, que passa a ser nada mais, nada menos do que uma mentira. É como se nós nos acostumássemos com isso, porque nós vivemos num mundo assim. Quando você vai comprar algum produto, seja ele novo, seja ele usado, ou você vai levar para alguém consertar o produto que está estragado, você fica sempre com o coração na mão, sem saber o que fazer. Será que está falando a verdade? Essa semana, conversando com um parente nosso, ele falando a respeito de um carro que ele comprou, ele tinha feito um negócio que é chamado vistoria cautelar do carro, do veículo, que faz a verificação de toda a realidade do veículo, inclusive se ele era furtado ou não, se teve algum defeito ou não, aquelas coisas todas, se foi batido e tal. Tudo certinho. Passou algum tempo, ele foi fazer alguma coisa no Detran, e eles foram prender o carro dele. Porque o carro que ele tinha comprado, com toda aquela coisa, tinha uma vistoria cautelar que não conseguiu visualizar aquilo. E a pergunta é porque ela tinha que passar? É porque alguém queria que ela passasse? Ou é porque realmente não tinha como ver? Eu não estou acusando de que a coisa não foi feita de maneira correta. Mas nós ficamos sempre com o coração tão sem saber, porque há uma tendência no coração humano de fazer coisas mais ou menos, por interesses os mais diversos. Isso não é algo de hoje, é algo que acontece sempre. Se você pega uma criança pequenininha aqui do nosso departamento infantil, e alguma coisa aconteceu, ela vai dizer, não fui eu. É muito comum ela fazer isso. E ela transferir a responsabilidade para o outro. Seu filho, seu neto já deve ter feito isso em alguma medida. Por quê? Porque isso é próprio do coração depravado, que precisa ser tratado. O que Deus deseja é exatamente tratar isso. Esse é um dos sintomas da depravação humana. Essa supressão da verdade pela maldade, ou pela injustiça, ou pela mentira. E isso é algo que, para fazer, eu tenho que assumir a responsabilidade. É algo que eu faço com força, exercendo força. Eu já dei essa ideia uma vez para os irmãos, uma ideia que eu ouvi há muitos anos atrás, que é como se você estivesse colocando uma bola cheia, bem grande, dentro da água na piscina, e para você colocá-la todinha na água, ela é aquele negócio pequenininho, mas você tem que fazer uma força, e quando você solta, aquilo pula e vai lá em cima e mostra quem ela é. A ideia é mais ou menos isso, que você tem que fazer força para segurar a mentira. Mas se em algum momento, se você largar, ela vai mostrar quem realmente você é. Não a mentira, mas quem deteve a verdade
pela mentira. Não vai mostrar a bola, vai mostrar que você foi aquele que escondeu a bola. Mostra a natureza do seu coração. E esse é um dos sintomas de que nós precisamos ser tratados. Sem sombra de dúvida, esse é um dos sintomas. Um outro sintoma é a própria revelação, a própria rejeição à revelação geral de Deus. Quando a gente fala da revelação geral de Deus, nós estamos falando da criação que revela Deus. Da criação propriamente dito. Quando eu falo da revelação especial de Deus, eu me refiro à Escritura. Olha só o verso 19 e verso 20, o texto diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O que o texto está nos dizendo é que Deus pode ser percebido. A ideia aqui de percebido, essa expressão é compreendido, visto. Eu posso saber da existência do Criador através das coisas que foram criadas. O que eu posso saber de Deus? O texto diz: seus atributos invisíveis. Aquilo que eu não vejo, mas através da criação eu vejo. O ato criador de Deus e as coisas criadas por Deus demonstra quem está por trás. Demonstra aquele que fez, aquele que de maneira perfeita fez. Quando a gente fala a respeito da criação de Deus, ou ato criador, nós falamos do projeto criador de Deus. E ele é perfeito. E é por isso que ele pode ser percebido. Um dos sintomas da depravação do homem é exatamente negar o Deus Criador. O Deus como Criador. A visualização de Deus na criação. Eu fico imaginando se alguém é capaz de rejeitar aquilo que Deus fez e está diante dos nossos olhos, algo que você pode ver, que é tocável, é tangível, é experimentável. Quanto mais isso aqui, a revelação especial de Deus, as Sagradas Escrituras, que é assimilada única e exclusivamente através da obra do Espírito Santo, como vimos domingo passado, através do entendimento da Escritura que o Espírito me dá, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em um coração humano que Deus tem preparado para nós, mas Deus nos revelou através do seu Espírito, diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 2. Se eu não posso e eu não vejo a Deus e o Criador como o Deus verdadeiro e Criador, através do seu ato criacional, eu não vou ter a menor possibilidade de visualizar e assimilar aquilo que é a palavra de Deus, a qual é o verdadeiro instrumento para me levar ao entendimento da minha depravação, da minha queda, dos meus ídolos e, consequentemente, da minha santificação. O homem tem a rejeição da revelação divina da criação como, sem sombra de dúvida, um dos sintomas mais sérios da depravação humana. De que ele está afetado na visão por causa disso, através do pecado. Uma terceira coisa que nós podemos ver aí no texto, que é sintoma da depravação humana, eu não estou passando aí, né? Estou deixando vocês meio cegos aí. É a profanação da honra de Deus. Vamos olhar para o texto. Verso de número 21 até o 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, agradecimento. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, permitiram que os seus pensamentos os conduzissem. E esse pensamento humano, diz o texto,
obscureceu-lhes o coração insensato, ou seja, fez o coração ficar mais obscurecido ainda. Não é a primeira vez, ou não é só esta vez que o apóstolo Paulo diz que o pecado obscurece o entendimento e traz obscurantismo também ao coração. A expressão de Efésios é endurecimento do coração. É a ideia de que eu vivendo pelo meu próprio raciocínio, eu não vou perceber as coisas como elas verdadeiramente são, eu vou ficar insensível a Deus e ao conhecimento que eu tenho de Deus e da vontade dEle. Por quê? Porque o pecado tem essa capacidade. Quando eu vivo pelo meu próprio raciocínio, eu não consigo visualizar as coisas de Deus, porque eu estou agindo como um gentio, alguém que não se subordina, aquele que não tem a clareza que o Espírito traz. E aí o texto diz, o coração fica obscurecido e insensato. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Observa qual é a capacidade do homem que não tem a luz de Deus, mas tem uma depravação humana que o leva a agir pelo seu próprio pensamento. O texto diz que o coração fica obscurecido e insensato. Segundo, mas ele acha que ele é sábio. Ele nega a Deus e mesmo assim entende que essa atitude é uma atitude de sabedoria. Mas o apóstolo Paulo diz, ele está se tornando louco. Na linguagem bíblica, quem age desse jeito está se tornando louco. E o que ele faz? É o nosso centro. Mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem. Primeiro, de homem incorruptível. Eu começo a chamar homens de Deus. E a tê-los como Deus. Nós já vimos isso acontecendo na história N vezes. Impérios inteiros tratando seus reis como deuses. Se você vai no Império Romano, você vai ver que eles eram tratados, os reis, como deuses. No período bíblico, aqueles reis daquelas regiões, todos eram tratados e adorados como deuses. Os egípcios e os faraós, tratados como deuses. E nós temos hoje, por aí, muitos sendo tratados como deuses. Eu me lembro que quando, e vou falar de um brasileiro, que não teve nada a ver com isso, mas as pessoas colocaram ele nessa situação, quando o Tancredo Neves morreu, logo depois da sua morte, ele foi sepultado, ele foi levado para Minas Gerais, foi sepultado e as pessoas começaram a fazer cultos a ele naquele lugar. E atribuir milagres a ele. Isso tem acontecido com Maradona na Argentina já há muito tempo, antes dele morrer, e agora mais do que isso. Ele é tratado como se fosse um Deus, e as pessoas o adoram como Deus. É algo que você acha louco, mas não é só daquela época do passado, acontece ainda hoje. E existem em muitos outros lugares espalhados sobre a face da terra. O homem demonstra claramente a sua depravação quando ele tira de Deus a glória e fica lançando sobre homens glória. Mais do que isso, o texto diz que alguns fazem algumas coisas de Deus. A criação, o texto diz, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eles pegam animais e começam a adorar esses animais como se fossem deuses. E isso aconteceu na história e acontece até hoje. São admirados, são tratados. Se nós formos a alguns países orientais, nós vamos ver isso acontecendo dentro de alguns dos seus templos.
Por quê? Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha a inversão. Então, qual é o grande problema da depravação com referência a isso? Tira a glória de Deus e coloca a glória sobre a criatura. Tira do Criador e coloca sobre a criatura, seja homem, seja animais, seja outra coisa qualquer. Isso aponta o quanto a depravação do homem existe e precisa ser tratada. Mas não termina aí. Essa aqui é muito terrível também. A quarta delas é a degradação moral e social. Observem bem que o texto, a partir do verso de número 24 até 27, ele vai mostrar alguns comportamentos humanos, como consequência daquele que não reconheceu a Deus como Deus. Por favor, não se assustem demais, mas esse texto é tão claro que não dá para dizer, a Bíblia não fala a respeito disso. Por que eu estou mencionando ou falando dessa forma? Porque existe um grupo de pessoas que estão aqui inseridos e são mencionados, que dizem que a Bíblia não fala a respeito desse assunto de maneira clara. E essa parte da Escritura, ela é extremamente clara. Olha só, por isso, Deus entregou tais homens à imundícia. Se você observar bem, no verso de número 23, diz que eles mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Homens corruptíveis. E agora o texto diz, Deus entregou estes homens à imundícia, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que o texto está dizendo aqui, espante. O texto está dizendo, sabe qual foi a punição que Deus dá para essas pessoas? Que vivem e querem viver sobre a sua própria mente, o seu próprio raciocínio, que despreza a palavra de Deus, que tem um coração corrompido. O texto diz, olha, Deus entrega tais pessoas a... Deus permite que essas pessoas estejam. Deus deixa que elas permaneçam nos seus pecados. Quais são essas coisas inconvenientes que esse homem promove? Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Primeira coisa. Segundo, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Depois, o qual é bendito. Por causa disso, verso 26, os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Isso aqui está falando de sexualidade. Mas sexualidade inadequada, indevida. Depois o texto diz, semelhantemente, ou do mesmo jeito, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente. Como é que chama isso aqui? Homossexualismo. O texto no verso 27 começa semelhantemente. Então o texto está falando que a mulher também estava fazendo isso. E agora no verso 27 diz, e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens. E recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Observem que a depravação moral humana, ela é algo crescente. Ela é algo que contamina, e que continua contaminando. E isso é prova, isso é um sintoma de uma sociedade depravada. Isso é sintoma de um homem que precisa ser tratado, que precisa ser resolvido. Aí você diz com seu coração, com
toda a convicção que você tem pela graça de Deus na sua vida. Nada disso eu vivo. Esses sintomas já não existem na minha vida. Até que ponto? Até onde tudo isso realmente não existe no meu coração ou alguma dessas partes? Quais são as consequências que o texto nos traz? A primeira delas, que a gente percebe claramente aí no texto, é a questão do juízo. O texto diz no verso de número 27, receberam em si mesmas a merecida punição do seu erro. O que nós vemos aí é um tratamento duro de Deus. Um tratamento duro de juízo aplicado por Deus contra a maldade da depravação humana. Ou seja, não pense que Deus não pune pecados. Vocês lembram, depravação humana tem a ver com pecado, tem a ver com deixar Deus de lado e tem a ver com colocar ídolo no coração para satisfazer os meus desejos. Se você faz isso, a primeira coisa que eu quero que você entenda, não pense que Deus não é justo. Segundo, essa atitude de Deus, de juízo, que é verdadeira, que é dita que faria e que existiria, ela acontece sobre a vida daquelas pessoas que objetivamente recusam experimentar e valer-se da graça de Deus, que estão longe do desejo de serem transformados, curados e santificados. Qual a expectativa deles? Juízo. Por quê? Porque Deus dá a eles o juízo. É o que diz o verso 27. Receberam em si mesmos a merecida punição do seu erro. Qual a segunda consequência que nós vemos? A segunda consequência que nós vemos, que na verdade é uma conclusão de graça de Deus sobre as nossas vidas, é que nós precisamos crer que o Evangelho da graça, ele é verdadeiro. Ele não é meio verdadeiro. Ele é plenamente verdadeiro. Eu não sei como que você compreende isso ou visualiza isso, mas a palavra de Deus, ela diz que, Paulo falando aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, e eu queria que vocês, por favor, abrissem comigo lá, só para a gente terminar. A partir do verso 6, ele diz assim: verso 9, irmãos, perdão. Ou não sabeis que os injustos não reinarão, não receberão ou herderão o reino de Deus? Não vos enganeis. 1 Coríntios 6, 9. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Queridos, observem bem, eles foram todas essas coisas. E o texto está dizendo, se você tiver permanecido nisso, ou se tivessem permanecido nisso, não tinha reino dos céus para vocês. Mas pela graça eles foram
justificados, santificados, lavados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Queridos, nada justifica para um cristão ter sido lavado, tratado, abençoado por Deus, pelo sangue de Cristo Jesus, continuar tendo os sintomas da depravação. Se em algum momento existe algum ídolo no nosso coração, se alguma coisa ainda está reinando no nosso coração e não deveria estar, competindo com Deus na minha vida, seja o que for, aquilo que eu desejo está crescendo tanto dentro de mim que eu estou colocando Deus em segundo plano, ponto de eu não agir corretamente, não amar plenamente, não me submeter plenamente, não demonstrar isso através de uma vida de piedade, de oração, de leitura da Escritura, de testemunho de fidelidade diante dos homens e diante de Deus. Se algo existe no meu coração que está competindo com essa centralidade e glória de Cristo em mim, eu ainda estou demonstrando a depravação que ainda não foi plenamente trabalhada em mim. E isso precisa ser trabalhado. E é exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. Você conhece o seu coração. E o Senhor também. A pessoa que mais conhece você não é seu cônjuge. A pessoa que mais conhece você é o Senhor. E depois você. São coisas da gente com a gente mesmo. E se existe algo que precisa ser tratado, é tempo de você chegar diante do Senhor e dizer: tenha misericórdia, Senhor. Eu sei da tua graça na minha vida, eu quero viver tendo o Senhor como centro. E o único Deus do meu coração. Me ajuda a me livrar desse Deus. Porque Ele não pode viver aqui. A partir da semana que vem nós vamos começar a dar uma olhada mais objetiva nesses deuses. E eu espero que Deus nos dê muita disposição de sermos fiéis a Deus e a nós mesmos. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Deus, nós cremos no Evangelho da Graça, aquele que nos atingiu, porque é o Evangelho do Senhor. Evangelho que nós pregamos do seu poder e que é poderoso e eficaz, ó Pai, para vencer a nossa depravação, para mudar o nosso coração, para retirar de dentro de nós os ídolos que muitas vezes estão ali já há muito tempo. Ó Deus, tenha misericórdia e faça com que o teu Filho reine na nossa vida. E que nós tenhamos plena alegria de vivermos no Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. Obrigado por esse tempo de comunhão com o Senhor através da sua palavra e com os nossos irmãos que estão presentes aqui e aqueles que participam conosco através da internet. Nos dê uma noite de bênção na tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos, agradecemos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santas consolações do Espírito esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.